Como toda guerra, a guerra tarifária do Donald Trump se sustenta numa historinha, ou então numa narrativa, para usar um termo que o noticiário leva mais a sério. E a historinha contada por ele é de que existe no mundo esse país que é maltratado e injustiçado por todas as outras nações no comércio internacional. Um país que sempre foi submetido a taxas escorchantes e que só agora se rebela, cobrando as suas taxas também. Essa versão apresenta a guerra tarifária como uma defesa dos Estados Unidos e não como um ataque ao livre comércio no mundo. Acontece que, se você olhar para os números, nada disso faz o menor sentido. O comércio internacional não prejudica os Estados Unidos, não. Pelo contrário. Então, não há racionalidade econômica na medida que foi tomada. E se não há racionalidade econômica, então que outra racionalidade pode haver? Há muito debate sobre isso por aí. A real motivação para essa guerra pode estar nos interesses políticos do Donald Trump, pode estar na defesa da hegemonia dos Estados Unidos, pode estar na combinação dessas duas coisas. Tem muitas hipóteses, tem muitas dúvidas também, e todo mundo se pergunta por que o Donald Trump se lançou nessa guerra tarifária. Ele faz porque ele pode. É uma resposta de quem não explica porque não precisa e também porque não convém. É um mau sinal para a democracia dos Estados Unidos. O presidente, que já não gostava de dar satisfação para o Congresso e para a Justiça, agora não se dá mais ao trabalho de dar satisfação para a opinião pública. Ele faz porque ele pode. E só ele pode. Nobody else would be able to do it. We have tariffs going on because we want tariffs. Temos tarifas porque queremos tarifas. Essa frase, por mais ridícula que pareça, é muito importante. Tem um significado gigantesco para o mundo inteiro. Nos Estados Unidos, essa pátria tão orgulhosa da sua própria democracia, o presidente já não presta satisfação a ninguém. No dia 17 de julho de 2025, Lula fez um pronunciamento nas emissoras de rádio e TV do Brasil. O discurso foi uma versão mais formal, mais polida de tudo que o Lula já vinha dizendo desde que o Trump impôs a taxação de 50% sobre os produtos brasileiros. Só que em dado momento, a polidez abriu espaço para uma crítica severa contra a família Bolsonaro, que tem articulado a favor dessa taxação com os Estados Unidos. Minha indignação é ainda maior por saber que esse ataque ao Brasil tem apoio de alguns políticos brasileiros. São verdadeiros traidores da pátria. No mesmo dia, o Lula também tinha se dirigido à opinião pública dos Estados Unidos. Ele concedeu uma longa entrevista para a CNN, a original, né? E nessa entrevista aí, ele não tratou do Bolsonaro, tratou do Trump. What we cannot have is a President Trump forgetting that he was elected to govern the US. He was elected not to be the emperor of the world. Lula usou a TV do Brasil para denunciar ao Brasil esses que ele chamou de traidores da pátria. E a TV dos Estados Unidos para denunciar aos Estados Unidos esse que ele chamou de o imperador do mundo. Mas nem o pronunciamento oficial, com pompa e circunstância na cadeia de rádio e TV, e nem a longa entrevista para a CNN renderam manchetes mais bombásticas que um discurso que ele fez de improviso no mesmo dia 17 em Goiânia. Ele, na verdade, ele agora tem que ser tratado por nós como os traidores do século XX e do século XXI da história desse país. Ele que não vê mais falar da bandeira verde e amarela, ele que tem a vergonha, se esconda da sua covardia e deixa esse país viver em paz, porque eles não tiveram nenhuma preocupação com os prejuízos que essa taxação vai trazer ao povo brasileiro, que vai trazer à indústria, à agricultura, ao serviço, ao salário do povo, nenhuma preocupação. Então eu estou muito tranquilo. A denúncia aos traidores da pátria é muito mais enfática no palanque da UNE que no pronunciamento oficial. E na hora de falar de Trump, aí o Lula usou outros termos, outro vocabulário. Não é um gringo
que vai dar ordem a esse presidente da República. Não é. Gringo é uma palavra que pode chocar muito gringo por aí. E tá aí a agência Reuters. Lula diz que não aceita ordens do gringo. Um gringo que já tinha taxado mais de 150 países sem que ninguém se apresentasse para discutir com ele de igual para igual na mídia do mundo inteiro. A China, que foi o alvo preferencial da guerra tarifária, prefere lidar com essa disputa através dos comunicados, que são lidos de maneira solene pela voz serena da porta-voz do Ministério das Relações Exteriores deles. Mas isso não significa que a China não se posicione, né? Se posiciona sim, inclusive em defesa do Brasil. A China criticou hoje as tarifas impostas pelo presidente Donald Trump aos produtos brasileiros. Em declaração, a porta-voz do Ministério de Relações Exteriores da China, Mao Ning, disse que o respeito à soberania das nações é um dos princípios fundamentais da ONU, a Organização das Nações Unidas. Tarifas não devem ser usadas como instrumento de coerção, intimidação ou interferência nos assuntos internos de outros países, disse. A estratégia da China faz sentido para a China, que é vista pelos Estados Unidos como uma potência emergente, que ameaça o domínio deles e tal. Se tentasse disputar a narrativa na TV dos Estados Unidos com o Trump, o Xi Jinping seria visto como um inimigo externo. Não é o caso do Lula. O Lula é o presidente de um país que fica nessa região do mundo que os Estados Unidos consideram um quintal. A relação é outra, e isso é parte do que dá condições para que o Lula se coloque como uma voz ativa contra o tarifaço. Eu sou jogador de truco. Quando o cara truca, a gente tem que escolher. Eu corro ou eu grito feio na orelha dele. Então, eu tô jogando. Conquistar setores da opinião pública dos Estados Unidos parece ser parte da estratégia brasileira nesse jogo. Nós precisamos informar aos Estados Unidos que o presidente deles tem tomado medidas que estão prejudicando o mundo inteiro. É uma inversão de papéis, né? O Sul global levando democracia para os Estados Unidos. Desde o princípio, eu acho que a estratégia é fortalecer os vínculos com os setores dos Estados Unidos que podem, de uma certa maneira, nos apoiar nessa luta contra a discriminação, que é a decisão do Trump, né? E, no princípio, muitas pessoas disseram, mas essa estratégia vai esbarrar digamos assim, na falta de reação norte-americana diante do Trump, o entorpecimento americano diante do Trump. Mas você observa que já houve reações. Paul Krugman, que é um Nobel de Economia, falou, a Hillary Clinton falou, a Câmara de Comércio falou, são 6.400 empresas americanas que podem ser prejudicadas. Às vezes eu vejo um jornalista na televisão americana dizendo, puxa, o nosso café vai ficar mais caro, mas por quê? Qual a razão disso? Não há nenhuma razão evidente para o nosso café ficar mais caro. Então, existe a possibilidade de nós concentrarmos no sentido de obtermos nos Estados Unidos um apoio que, de uma certa maneira, leve o Trump a reavaliar a sua posição. Ele cita o economista Paul Krugman e também a Hillary Clinton como duas grandes vozes contra o tarifaço do Trump. E, de fato, essas vozes existem e até defendem soluções drásticas. O Krugman, por exemplo, diz que a taxação do Brasil é motivo para impeachment do Trump. Nobel de Economia, Paul Krugman, o economista americano, que é bastante influente aqui, fez um texto, enfim, em sua página para chamar a atenção da questão da tarifa para o Brasil. Ele excepcionalmente publicou ontem à noite, dizendo que o presidente americano merecia, inclusive, impeachment pelas justificativas, porque a interferência na política doméstica de outro país não pode ser uma justificativa para que o presidente da República, aqui nos Estados Unidos, imponha tarifas sobre outros países. E essa não seria a única razão para um impeachment, não. Tem várias outras.
Desde o início desse segundo mandato, o Donald Trump tem abusado das chamadas ordens executivas. Com essas ordens, o presidente pode fazer valer a sua vontade sem precisar consultar o Congresso. Mas desde que a ordem executiva não contraria a Constituição, né? Tem esse limite. Um levantamento da agência Reuters mostrou que logo nos 100 primeiros dias de mandato, o Trump usou esse dispositivo legal 143 vezes. Coisa que não se via nos Estados Unidos desde a Segunda Guerra. E guerra, aliás, é outra coisa que o Trump já consegue fazer sozinho, hein? Será que o Trump violou a Constituição ao bombardear o Irã? É na CNN Internacional. A administração está se baseando na autoridade do presidente prevista no artigo 2º da Constituição, disseram 2 altos funcionários do governo à CNN, que afirmam que ele tem poder para direcionar as forças militares dos Estados Unidos em ações necessárias para promover os interesses nacionais americanos no exterior. Mas essa não é uma visão compartilhada por muitos especialistas jurídicos, nem amplamente apoiada por legisladores democratas e republicanos, que apontam para a afirmação inequívoca da Constituição de que apenas o Congresso pode declarar guerra. E existem outros exemplos de como o Donald Trump tem expandido os poderes da presidência para muito além daquilo que está previsto na Constituição dos Estados Unidos. Desde o início do mandato, ele começou a apertar o cerco contra os imigrantes. Aí protestos eclodiram, primeiro em Los Angeles, depois em outras cidades. Diante dos protestos, o que é que ele fez? Ele enviou forças nacionais para Los Angeles, por exemplo, e sem nem consultar o governador do estado. A crise entre o presidente Donald Trump e o estado da Califórnia atingiu um novo patamar nesta segunda-feira. O estado entrou com uma ação judicial contestando a legalidade do envio de 2.000 soldados da Guarda Nacional para Los Angeles, medida autorizada por Trump sem o consentimento do governador Gavin Newsom. Nesse ponto, a discussão fica muito parecida com aquela anterior, sobre o ataque ao Irã. Será que o Trump poderia ter feito isso? Será que ele poderia interferir desse jeito na Califórnia, passar por cima do governador? O Trump diz que sim. E emenda ainda que esse governador aí que está questionando, ele bem que deveria ser preso. Segundo o Donald Trump, né? Pelo amor de Deus. Ele disse que Gavin Newsom é extremamente incompetente e que apoiaria a prisão dele. De acordo com a Procuradoria-Geral, a soberania do Estado foi desrespeitada com a medida e, por isso, o ato deveria ser anulado. Do outro lado, o presidente americano defendeu a prisão do governador da Califórnia e disse que ele e a prefeita de Los Angeles deveriam agradecer pela presença da Guarda Nacional. Segundo Trump, sem as tropas federais, a cidade estaria totalmente destruída. Não há limite ao poder legal do presidente dos Estados Unidos que não tenha sido testado e ampliado pelo Donald Trump. O Lula virou manchete em tudo quanto é canto da mídia dos Estados Unidos por dizer para a CNN que o Trump se comporta como um imperador diante do Brasil. Só que, como se percebe, não é só diante do Brasil, não. Ele se comporta como um imperador diante das instituições dos Estados Unidos também. The president is certainly not trying to be the emperor of the world. He is a strong president for the United States of America, and he's also the leader of the free world. A Casa Branca nega essa coisa de Trump imperador, claro que nega. Só que na mídia dos Estados Unidos tem toda uma discussão muito intensa sobre como o Trump tem expandido os poderes presidenciais. Essa discussão tomou corpo em fevereiro de 2025, quando o Trump usou uma daquelas ordens executivas para acabar com a independência de todas as agências reguladoras. Isso foi uma arbitrariedade de consequências imensas que os Estados Unidos ainda estão começando a sentir e tentando entender, junto com a possibilidade de que o Trump simplesmente não saia mais da presidência. A Constituição não permite que ele tenha um terceiro mandato, só que ele quer. E aí a imprensa perguntou se ele estava de zoeira quando disse isso. E ele disse que não estava brincando. Só faltou dizer, teremos um terceiro mandato porque eu quero um terceiro mandato. E essa é mais uma postura que faz com que pelo menos uma parte da imprensa dos Estados Unidos veja em Donald Trump um imperador de fato. Então o Lula não foi o primeiro a dizer que o Trump se comporta como um imperador. Na verdade, até a The Economist já tinha dito isso antes. E tinha dito porque é óbvio demais para negar. A questão é,
De onde vêm então esses poderes imperiais? Como Trump consegue fazer tudo isso? Você poderia pensar que ele pode tudo porque é popular, mas não é isso não se engane. E saiu uma pesquisa que indica que ele tem a pior avaliação para um presidente americano após 100 dias de governo nos últimos 80 anos. Essa pesquisa é uma pesquisa que é do jornal Washington Post, da TV, da rede de televisão ABC e também do Instituto de Pesquisa Ipsos. Mais de 55% da população dos Estados Unidos não gosta de como Trump tem governado. A popularidade dele está em queda por uma série de razões e agora o Trump lida com um assunto que é tão sensível, mas tão sensível, que faz com que até uma parte dos apoiadores dele saiam por aí queimando o bonezinho famoso deles lá. É o caso Jeffrey Epstein. É um assunto polêmico e constrangedor, que aos poucos vai fazendo todo o telejornal dos Estados Unidos parecer um cabaré. A gente fala desse caso em instantes. Antes, porém, eu abro um parênteses nesse textão para falar de um outro tema igualmente polarizador. Sedem é uma tira, geralmente de lã ou de crina de cavalo, que é presa na virilha do boi durante as provas de rodeio. E essa tira estimula o bicho a pular. O sedem também pode ser chamado de cinta de flanco ou só de cinta. E o sedem é uma coisa muito, mas muito controversa. Quem promove os rodeios garante que isso não machuca o boi, mas os ativistas da causa animal questionam muito e chegam a dizer que isso pode configurar alguma espécie de tortura. Um homem não é um boi, mas acredite se eu te disser que muitas cuecas têm vocação para ser sedem. Talvez você tenha passado a vida inteira usando uma cueca do tipo sedem e aí se acostumou com o desconforto, de maneira que parou de questionar esse negócio. E aí você começa a acreditar que usar cueca é assim mesmo, é sempre desconfortável, mas não precisa ser. Senhoras e senhores, a cueca performance da Insider. Tá aí para te libertar. É feita com um tecido que é a coisa mais moderna que a indústria têxtil tem a oferecer. Tecnologia anti-odor, maleabilidade perfeita, respira bem, ótimo. E aí vem o design e a manufatura, que também são de ponta. Se você achar que eu estou exagerando, dá uma olhada nas avaliações desse produto lá no site da Insider. Você inevitavelmente vai concluir que essa experiência pode ser legal para você. E quando você chegar a essa conclusão, aí você usa o meu cupom, que nesse mês veio mais forte e vai te dar 20% de desconto. Álvaro Borba é o meu santo nome. E usá-lo assim definitivamente não será em vão. O caminho para sua liberdade começa com um link que está fixado ali na caixa de comentários. Mais do que um comercial, esse é um grito de liberdade. Liberte-se do seu sedem. E fecha parênteses. Trump se elegeu presidente com o apoio de Elon Musk. Vitorioso, ele deu a Musk um bom espaço no governo, o Departamento de Eficiência Governamental. Durante os primeiros meses, a convivência parecia boa, pacífica, até que veio um rompimento esquisitíssimo, com Musk aparecendo no último dia de olho roxo, acreditando o ferimento a um soco do filhinho dele. Musk saiu do governo muito bravo, denunciando Donald Trump. Tá aí, hora de jogar a bomba grandona. Trump está nos arquivos Epstein e é por isso que eles não foram divulgados. Beleza, agora quem é Epstein? O milionário Jeffrey Epstein, acusado de exploração e abuso sexual de dezenas de meninas menores de idade no início dos anos 2000. Nas festas produzidas pelo magnata estavam celebridades e também políticos, como o ex-presidente Bill Clinton e Donald Trump. Em 2002, Trump disse à revista New York que conhecia Epstein há 15 anos e que ele era muito divertido. Em julho de 2019, a justiça americana formalizou a acusação e um mês depois, Epstein se matou na prisão. Essa é a versão oficial sobre a morte dele. E muita gente, especialmente muita gente na base do Donald Trump,
não acredita nisso, cria teorias conspiratórias em cima. E por causa de quem Jeffrey Epstein era, então das ligações dele com pessoas muito poderosas, inclusive o próprio Donald Trump, mas também outros empresários, integrantes da família real britânica, logo começaram a circular várias teorias da conspiração sobre a morte dele, sobre se ele teria de fato se suicidado ou não e sobre a possibilidade de uma lista de clientes, de nomes poderosos que teriam feito parte do esquema de tráfico de menores também, junto com Jeffrey Epstein. Então a morte dele teria sido de alguma forma para evitar que essa lista de nomes vazasse. Essa teoria da conspiração ganhou força nas últimas semanas, muito em função do próprio Donald Trump, porque ele demitiu a promotora responsável pelo caso e não se deu ao trabalho de explicar por quê. Demitiu porque quis. Maureen Comey, a promotora demitida, é filha do ex-diretor do FBI, James Comey, demitido por Trump no primeiro mandato por ter investigado a interferência da Rússia na eleição presidencial de 2016. Trump tem assumido um controle mais rígido sobre o Departamento de Justiça e, desde sua posse, mais de 20 investigadores e promotores federais já foram demitidos. Se o objetivo da demissão da promotora era abafar o caso, não deu muito certo, não. O que antes era assunto para rede social e para teoria conspiratória foi parar na TV aberta, foi virar pauta do noticiário tido como sério. O jornalismo investigativo entrou em cena e o Washington Post encontrou uma carta que Trump teria enviado a Epstein, uma carta meio pornográfica. O Trump não pode demitir o jornalista do jornal que nem é dele, mas ele pode processar o dono do jornal e pode pedir uma indenização absurda. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, apresentou na sexta-feira um processo por difamação contra o Wall Street Journal e seu proprietário Rupert Murdoch. Trump reivindica ao menos 10 bilhões de dólares após o jornal publicar um artigo que atribui ao magnata republicano uma carta obscena dirigida ao criminoso sexual Jeffrey Epstein. O processo por difamação, apresentado no Tribunal Federal do Distrito Sul da Flórida em Miami, é uma tentativa do republicano de 79 anos de se contrapor a um escândalo que ameaça lhe causar sérios danos políticos. Mas só processar o jornal não basta. O Trump precisava fazer alguma coisa para convencer a opinião pública de que ele não tem nada a ver com os crimes desse amigo dele que faleceu na prisão. Então ele determinou a liberação dos arquivos do julgamento. O governo de Donald Trump anunciou nesta sexta-feira que vai solicitar a publicação das transcrições do processo contra Jeffrey Epstein. A notícia foi divulgada depois que o presidente dos Estados Unidos ameaçou processar o The Wall Street Journal por informar que ele teria enviado uma carta ao criminoso sexual. A procuradora-geral Pam Bondi informou que o Departamento de Justiça vai solicitar ao tribunal que retire o sigilo e publique as transcrições do grande júri, no momento em que a relação entre Trump e Epstein está no foco da opinião pública. Essa solicitação depende de um juiz, que vai decidir se libera ou não os arquivos. E só isso já pode levar meses. E mesmo que esses arquivos se tornem públicos, tem promotores nos Estados Unidos que foram ouvidos pela agência Associated Press dizendo que não vai sair dali nada de relevante, nada de novo. Então, com isso, Trump estaria apenas ganhando tempo. Ganhando tempo ou talvez perdendo, porque enquanto esse assunto estiver em pauta, a conduta íntima do Trump também vai estar. O que nos leva à figura de Stacey Williams. Essa modelo foi namorada do Jeffrey Epstein. E nas entrevistas que ela tem dado, ela anda contando que ela era assediada com frequência pelo Donald Trump. E segundo ela, isso acontecia enquanto o namorado, o Epstein, olhava tudo de perto. Era algum tipo de jogo sinistro entre os dois. No relato dela parece até alguma coisa parecida com o teste de fidelidade do João Kleber, só que até mais esquisito. He was in front of me. He pulled me into him, and his hands were just on me and didn't come off. Then the hands started moving, and they were on the side of my breasts, on my hips, back down to my butt, back up, sort of. Then they were just on me the whole time, and I froze.
Agora junte as informações que você recebeu aqui. O Donald Trump, metido nesse escândalo, é o mesmo que governa por ordem executiva, que quer prender governador, que demite quem ousa investigá-lo. É o mesmo Trump disposto a passar por cima do Congresso, talvez até da Constituição inteira para continuar no poder. E esse é o homem que quer ensinar para o Brasil o que é democracia. Mas isso não significa que o Brasil não tenha nada a aprender com os Estados Unidos. Toda essa escalada autoritária e essa decadência moral só se tornaram possíveis porque eles não levaram o incidente do Capitólio a sério. Mais uma razão para contrariar a vontade do Donald Trump e punir exemplarmente quem nos proporcionou aquele fatídico 8 de janeiro. Muito obrigado por acompanhar o meu textão. Quem participa do nosso clube de canais manda mensagens para o grupo no Telegram. E aí essas mensagens ajudam a compor o final do vídeo, o nosso PS. Hey, listen. Só prova que a dita maior democracia do mundo está se tornando a maior ditadura. A democracia liberal não foi capaz de responder aos anseios e necessidades contemporâneas. Cumprir o ritual eleitoral a cada 4 ou 5 anos não é mais suficiente. O sistema político e os partidos caíram no descrédito. Por essa razão, conversamos sobre o fortalecimento das instituições democráticas e do multilateralismo, em face dos sucessivos ataques que vem sofrendo. Acho interessante que não só essa matéria da Reuters, mas como vários outros dados e gráficos estão fazendo muitas comparações diretas ao que está acontecendo agora no mundo com situações de exceção da Segunda Guerra. E eu realmente acredito que, além dessa questão toda tarifária, o Trump está querendo, de alguma forma, causar uma aceleração de uma crise econômica global para que isso gere como gerou a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Nesse momento em que o extremismo tenta reeditar práticas intervencionistas, precisamos atuar juntos. A defesa da democracia não cabe somente aos governos. Requer participação ativa da academia, dos parlamentos, da sociedade civil, da mídia e do setor privado. Vocês falaram de guerra e daí eu lembrei de um negócio, eu lembrei do Bannon, do Steve Bannon. Aqui, aí tem um textinho que parece que é exatamente isso que está acontecendo, ó. As ideias de Steve Bannon, frequentemente associadas ao movimento da extrema-direita e ao trumpismo, são caracterizadas por um nacionalismo populista com foco na defesa da soberania nacional e na rejeição de valores liberais e globalistas. Bannon defende uma visão de mundo baseada no confronto entre civilizações, onde a cultura ocidental estaria sob ameaça de forças externas e internas. Cara, eu acho que essas são exatamente as ideias do Bannon. Acho que o que está acontecendo agora é isso, é a cartilha do Bannon. Liberdade de expressão. Não se confunda com autorização para incitar a violência, difundir o ódio, cometer crimes e atacar o Estado democrático de direito. Reconhecemos a urgência de lutar contra todas as formas de desigualdade. Agora sim, com tudo dito, eu aproveito para te fazer aquele humilde convite. A inscrição. Se você quiser se inscrever, você vai manter alguma proximidade com esse conteúdo aqui. Tem alguma chance do YouTube te indicar os próximos vídeos e tal. E aí você não perde o canal de vista, né? Avalia se isso é importante para você. Para mim, certamente é. Certamente. Então, se você quiser se inscrever, assim, eu vou agradecer muito. Valeu!